E pra mim, tipo assim, quando eu vejo que a pessoa, ela tá sendo honesta, ela tá trazendo criticidade, ela tá conversando comigo e ela fala, Aline, eu não concordo com isso que você falou, por causa disso. Eu, caramba, a pessoa me trouxe dados e fatos. É muito mais fácil liderar elas porque tem uma maturidade muito mais alta. Para quem entende que aquele cara ali, ele é treinável, ele tem um comportamento, então a cultura te ajuda a conduzir essas pessoas para promoção. É muito mais fácil dividir o fardo com um time que tá pegando junto. Tinha que fazer tal coisa, eu já fui puxando. O lance do senso de dono enraizado em nós dois, né? Está começando mais o Toco Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou Dani Botelho. Eu sou João Rosa. Eu sou a Aline Decker. Legal, Aline. Novamente, a Aline conosco aqui. Bora para mais um podcast. Bora para mais um. A gente vai falar então de liderança. Isso. Como Legal. Desenvolver lideranças dentro da área de marketing comercial, mas no contexto todo, geral, né? Como desenvolver Acho que é legal lideranças. isso, porque inclusive nas mentorias que a gente dá, nas consultorias que a gente dá, e acredito também aí nas mentorias que a Aline tem investido e trabalhado, cara, é uma das principais dúvidas, né, dos empresários e também de quem quer ser líder, né? Exato. O que eu faço para estar lá? E o empresário como é que eu trago esse cara para cá e como é que eu formo esse cara para ele ser um líder, né? Como é que acontece esse match, né? Sim. Então a gente vai contar um pouquinho dessas histórias, um pouquinho do nosso campo de batalha, de quando a gente formou líder, de quando a gente contratou líder, e como a gente também foi formado como líder, o que a gente acredita, o que funciona, porque o Dani falou das dores do empresário, né? Mas é uma das nossas dores, porque quando a gente precisa implementar o método Toco Sino nas empresas, um dos critérios é entender quem que ocupa esse cargo de liderança. Quem que tá lá para executar todo o processo e todo o método que a gente tem para ensinar para os donos de empresa. Sim. Então, é um X da questão. A gente, inclusive, dentro dos nossos serviços, por ser uma coisa tão delicada, Aline, a gente participa até da contratação desse gestor. Então, de algumas empresas que a gente está mentorando, a gente está fazendo parte dessa contratação, fazendo entrevista, trazendo ferramenta para ajudar na contratação e um pouquinho da nossa bagagem, né? Que, no fim das contas, o Toco Sino Podcast, ele é para entregar toda a bagagem, todo o nosso campo de batalha para você que está ouvindo, para você que está vivendo o que a gente está vivendo. Então, por isso que a gente trouxe a Aline para falar um pouquinho, porque ela viveu muito, foram alguns anos como gestora e alguns anos formando líderes e trazendo líderes, desenvolvendo líderes para a gente falar sobre isso. Bora lá, então? Manda lá, Aline. Bora falar. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu me apresento de novo? Como que é? Porque talvez as pessoas não viram o É bom se episódio anterior. apresentar de É bom, novo, é né? bom, faz Aline, sentido. por favor, se apresente. Eu vou me apresentar agora de um jeito diferente, né? Porque antes eu falei no outro episódio que a gente fez juntos, eu falei um pouco mais da minha jornada enquanto marketing. Então Legal. agora tem um Como lado líder. um pouquinho mais de liderança, né? E como mentor de líderes, né? Exatamente. Então, assim, acho que é muito louco que eu lembro que uma semana depois, mais ou menos depois que eu fui promovida, me deu um estalo, assim, de que quando eu era criancinha eu tinha uma visualização minha. E eu não sabia disso, né? Eu fui me lembrar disso depois que aconteceu. Me visualizando como líder, estando na frente de equipe e tal, e eu nem lembrava disso. Então, talvez era algo que eu já pequenininha tinha esse desejo, de alguma maneira eu nem sabia como, né? E eu lembro que no dia que a minha primeira posição de liderança oficial mesmo foi dentro do EAG, né? Foi quando o Marcelo conversou comigo e me lançou esse desafio. Tanto que eu lembro que quando ele falou assim, Aline, eu te vejo com potencial e tal, eu perguntei pra ele, eu falei assim, tá, mas eu topo, mas eu não tenho experiência, eu não tenho conhecimento. Ele falou, não, a gente, vamos trabalhar, vamos trazer mentoria e tal, então vem esse processo da importância de mentoria e ajuda externa para esse desenvolvimento no final das contas. Então, para mim foi muito importante, eu tive mentores que me acompanharam, né, a Samantha Lucchini foi uma delas, a Karina Nunes foi outra que me acompanhou, então tiveram várias pessoas e outros cursos também que eu fui fazendo que foi me formando nesse processo. Livros também, né, Aline? Nossa, livro pra caramba, meu Deus, tem uma Líder coisa que eu fiz coach. e muito benchmarking. Que foi uma das coisas que mais me informaram, porque tem até um termo que eu falo, que a gente fala, que é trocar roda com o carro andando. Então, como eu não tinha muito tempo, né, não tava me preparando antes de ser líder, né, então eu ia conversar com pessoas que já estavam no campo de batalha, porque eu precisava saber, na prática, o que eu precisava aplicar agora. Eu não podia ficar estudando teoria pra daí aplicar, tipo, não tinha muito tempo pra isso, né. Acelerar, né? Exatamente, tanto que foi depois que eu comecei a estudar alguns fundamentos da liderança, teorias e tal, mas que teve muita coisa que do marketing me ajudou, porque a gente estuda muito comportamento humano no marketing, né? Então isso, querendo ou não, acabou me ajudando bastante. Mas em resumo foi isso, foi em 2019,
que eu fui promovida a líder, só que eu sempre fui aquela pessoa chata, insuportável da escola que assumia frente, a liderança da sala, eu era que assumia a liderança das gincanas, vamos fazer um evento aqui, tipo assim, eu sempre era essa pessoa que me metia na frente, trabalho da faculdade e tal, só que assim, enfim, talvez era uma coisa que já tava um pouquinho dentro de mim, por perfil comportamental e tal. Olha, mas você acredita que liderança, ela é algo que nasce com a pessoa ou ela é uma habilidade? De jeito nenhum. Não, eu acho que é a segunda opção pra mim, ela é uma habilidade. Tem pessoas que elas já vão vir com algumas características que facilitam o processo. Mas não significa que ela vai ser um bom líder. Não garante. Não garante que só porque uma pessoa é comunicativa, ela era o líder de classe e tal, que ela vai ser um bom líder. Porque se ela não entender dos fundamentos, se ela não entender quais são os princípios da liderança, ela vai fazer cagada. Ela vai perder time, ela não vai contratar do jeito certo, porque tem método por trás disso, né? E por outro lado, a gente olha pra pessoas que, sei lá, não têm tanta dominância, são mais introspectivas, a gente fala, esse daí nunca vai ser líder. Muito pelo contrário. Às vezes saem pessoas fodas dentro desse processo. Inclusive, a gente tem um podcast que fala sobre storytelling com o Jack Tristão. Muito engraçado esse nome, Jack Tristão. E ele tem uma parte do podcast que ele fala exatamente sobre essa diferença das pessoas comunicativas, das pessoas que são introspectivas, das pessoas que são, qual que é o contrário de... extrovertidas. E ele explica como que funcionam essas questões. Cara, é um dos melhores podcasts que a gente já gravou, tá? Esse podcast com o Jack, até o podcast da Aline, claro, né? É tão bom que já é o segundo. É, tão bom que já é o segundo. Enfim, então esse podcast com o Jack é sensacional. Então, se você quer entender um pouquinho sobre como se comunicar, como contar história, e principalmente nessa diferença entre pessoas introspectivas, extrovertidas, e quem é comunicativo, quem não é, assiste esse podcast. Eu não sei o número aqui, F, mas o podcast que vai estar aqui no card, que o F vai colocar. Então, pode assistir, que é um baita de um podcast bem legal mesmo. Inclusive, eu sou ambiversa, tá? Eu sou eu sou 50-50. Eu já fiz testes pra entender dessas características. O meu do 50-50, 50% extrovertida e 50% introvertida. Eu quase não acreditei, mas pra mim fez muito sentido, porque eu sempre me sentia meio maluca, assim, ué, eu escuto, mas eu também falo. Tipo assim... me corrige geminiana, aquelas... Duas caras, aquelas, né? Me corrige se não é isso. O introvertido, na verdade, ele se abastece no silêncio, resumidamente. E o extrovertido, ele se abastece na energia, no movimento, no né? barulho, junto com o outro, muitas vezes, né? Com muita gente. Tem a necessidade disso. De se comunicar, de estar em movimento, de se expressar mais. Pessoas. Mas isso não interfere em nada, né? Você que está empresário na sua liderança, e nem você como, né, um dono líder de algum negócio, isso não influencia em nada disso. E até para segmentos... Eu ia falar exatamente isso, pode falar, João. Não, vai lá. Não, eu quero falar, isso que o João tocou, cara, vai ter áreas específicas que se você bota, por exemplo, uma área mais de engenharia, uma empresa mais voltada para engenharia, você bota um líder que ele tem um perfil muito comunicativo, muito extrovertido, cara, provavelmente vai ter conflito com a equipe, porque a tua equipe vai ser uma equipe mais técnica e ela vai precisar de uma pessoa com um perfil um pouco mais, daí se a gente olha pro DISC, né, perfil mais S, mais C, mais conforme ali, né, uma pessoa mais organizada, metódica e tal, pelo perfil ali do time. Então, tipo, tem liderança pra todos. Eu acho que tem espaço pra liderança pra todos. Só que tem um princípio que a gente pode falar. Você tem que querer. Cara, pra mim, assim, o primeiro elemento de liderança pra mim é o querer. Porque se você quer, você vai dar um jeito. E você vai fazer dar certo. Agora, se tu não quer, daí... Pra ser autorrealizável, né? Eu queria muito contribuir nesse assunto que tu falou, na questão do querer, e também querer pelos motivos certos. Porque perfeito. Se você quiser ser líder só para ganhar mais dinheiro, você já começou a querer ser líder, né? Do jeito errado. Não sustenta no longo prazo. Exatamente. Né? Então, olha só. Vai ter uma hora que tu vai querer... Vai espanar, vai querer sair, vai dar cagada. É isso. Então, se você quiser ser líder para ganhar mais dinheiro, se esse for o teu principal motivo, você já começou do jeito errado, e a probabilidade de você não se sentir feliz sendo líder, não se sentir realizado, e a liderança ser um fardo na sua jornada, ela é bem grande. Total. Então, se você começa a ser líder para ganhar mais dinheiro,
já começou do jeito errado. Tem até um lado, é meio romântico isso que eu vou falar, mas no final das contas não tem muito como fugir, que a liderança tem um lado meio missionário, né? Sim. Porque como a gente tá lidando muito com pessoas no dia a dia, e o nosso objetivo enquanto líder é sempre fazer a pessoa gerar resultado. Tanto que tem uma frase no livro do Motor da Liderança, né, do Jack Welch, que ele fala que o líder é a pessoa que não faz nada, mas não deixa nada sem ser feito. Isso é meio, né, utópico Incrível. no final das contas, porque a gente faz muita coisa, né? Sim. Então, fazer nada é meio relativo. Mas é tipo, você é a pessoa que vai fazer o teu time sair do A até o B, entregar o resultado. Pra isso, você vai ter que fazer as pessoas se desenvolverem. Tem um podcast que a gente gravou lá no EAG, até que foi com o Gustavo Mota, se não me engano. Ele fala assim, o CPF tem que mudar. Quer dizer, as pessoas que estão aqui agora não serão as mesmas pra gente chegar a tal resultado. O CPF pode ser o mesmo, mas essas pessoas que estão aqui não vão ser as mesmas. Então, eu acho que esse é o papel do líder. Fazer de tudo pra manter o CPF, mas fazendo com que as pessoas sempre sejam diferentes, sempre evoluam de alguma maneira. Mas se precisar mudar o CPF, faz parte do jogo também. É papel do líder fazer isso, né? Porque tem pessoas que não estão ligadas, né? E são uma das decisões mais difíceis dentro da jornada de liderança, que é demitir alguém dentro da empresa. Eu acho que a gente não vai aprofundar nesse assunto agora sobre demissão, sobre o papel do líder, mas acho que fica até um insight pra gente gravar um próximo podcast, né, sobre isso, como demitir alguém na área comercial, na área de marketing, e o que a gente tem que analisar para tomar essas decisões, porque não adianta, se alguém olhar para você e falar assim, para mim é fácil demitir, pode ser que depois de 1 zilhão de vezes se tornou fácil, mas quando você é um líder que se importa, que você tá com o teu time, que você tá convivendo, tá pegando junto, tá vestindo a camisa junto com o teu time, demitir qualquer pessoa é algo que você tem que se preparar, é algo que pode dar um pouquinho de dor no estômago e entre outras coisas nessa trajetória, né, Aline? Até porque, João, a gente tá falando de uma liderança humanizada. Exatamente. A gente não tá falando de nenhum outro tipo de liderança, porque tem aí que entra todas as reclamações que a gente vê na internet, LinkedIn, processo trabalhista, etc. Porque tem muito líder que, cara, nem gente direito é essa pessoa, sabe? Então, aqui a gente tá falando de uma gestão humanizada. Se você se conecta com isso, esse podcast vai fazer sentido. Se você não se conecta com isso, beijinho, porque não vai fazer sentido pra você, né? Eu fico muito feliz de falar esse termo e quando a gente fala liderança, né, só fazendo um parênteses aqui, porque os lugares onde eu passei, que eu liderei, eu sinto que eu deixei uma marca. Eu sinto que as pessoas que ficaram... Não é que eu sinto, eu tenho certeza disso. As pessoas que ficaram lá depois que o João saiu, ou que saíram enquanto eu estava lá, essas pessoas, elas levaram um pouquinho do João dentro delas, elas levaram o João com elas e tudo que a gente viu naquele momento. E até hoje esse carinho é muito grande. E, cara, um dos meus maiores orgulhos na minha trajetória profissional são as pessoas que eu formei, os resultados que eu vi as pessoas que eu formei, que eu ajudei alcançando. Então, inclusive, essa semana na semana passada, teve um fato muito significante para mim, na empresa que eu atuava. Um dos vendedores que eu formei, eu lembro que foi um dos vendedores que eu tive que ter bastante paciência, mas eu sempre vi muito potencial nele, e lidar com todos os conflitos internos que ele tinha, ele se sabotava demais, ele tinha muito potencial. E aí, na última semana, eu até postei no Instagram, ele me mandou um print que ele foi o top performance do mês, ele bateu um número de vendas que só eu tinha batido dentro da empresa, que foi um valor, assim, tipo, astronômico, assim, foram múltiplos 6 dígitos, põe 6 dígitos pra caramba aí, e, cara, ele tava extremamente contente, veio me agradecer, a gente tem essa conexão até hoje, né? Rico! E tá rico, porque ganhou grana pra caralho esse mês. Então, é uma das coisas que eu mais me orgulho, assim, não é o que eu fiz, é o que as pessoas que eu formei estão fazendo. E aí, não só isso, né? Essas pessoas, elas relacionarem o resultado delas ao meu trabalho junto com elas. Porque, às vezes, a gente acha que tá ajudando a pessoa, mas ela não tá percebendo. Sim. Porque, às vezes, você tá fazendo papel como líder e você, eu fiz esse cara fazer isso. Mas, às vezes, você não tá tendo influência sobre ele, né? Ele tem conhecimento dele, ele tá buscando, e aí tem uma falha nessa liderança. E, às vezes, não, você percebe. Quando a pessoa devolve pra ti, caramba, eu fiz isso porque você me fez isso comigo, porque você me ajudou, porque você me ensinou, porque você simplesmente me ouviu, porque você simplesmente entendeu o momento que eu não estava bem, me ouviu e não brigou comigo, ou não me fez uma cobrança mais acirrada naquele momento. Enfim, a gente tem esse toque na vida da pessoa, né? Sim. E aí, só para complementar, eu sei que eu já falei bastante, mas
Uma das coisas que eu falo de erro de liderança e, cara, já gravei vídeo falando disso, que um dos maiores erros de um líder é tratar de maneira igual as pessoas diferentes. Porque nós, como gestores, como líderes, a gente tem que entender as particularidades, as diferenças das pessoas para poder potencializar cada uma delas. Tem pessoas que precisam de um pouco mais de carinho, tem pessoas que precisam um pouco mais de cobrança, tem pessoas que precisam um pouco mais de liberdade. E quando a gente, como líder, cai na falácia de não, eu vou tratar todo mundo igual, todo mundo vai ter o mesmo tratamento, a mesma forma de lidar. Vou tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Vou tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado, porque para mim é o jeito certo. A gente cai numa falácia, a gente cai num grande erro que o líder comete. Porque o líder ele tem que entender as individualidades para poder potencializar com o que elas precisam. Então, tem pessoas que precisam de carinho, tem pessoas que precisam que a gente escute elas, tem pessoas que precisam que a gente cobre, que a gente seja firme, tem pessoas que a gente não precisa nem chegar perto, porque elas não gostam. E um desses casos foi o que eu tava contando agora, que ele era uma pessoa que precisava de carinho, que precisava de atenção, que precisava ter cobranças, mas suporte. Falasse a palavra essa, suporte. Porque ele tinha potencial e, cara, ele tá dando resultado pra caramba agora. Então, falar de liderança é um tema muito legal, é muito bacana mesmo, mas, enfim, eu acho que era isso que eu queria comentar. E conecta com o lado missionário que a gente comentou antes, né? Verdade. Esse é o gancho. Esse é o gancho. Essa é a história. Mas, beleza. Formar líderes. Aline, dentro da tua jornada. Dani, dentro da tua jornada. Cara, quando que você percebe que é a hora pra formar um líder? Ou melhor, pra contratar um líder pro teu time? Cara, eu acho que a primeira coisa é, tipo, um dos papéis, até inclusive nesse livro, que é o Motor da Liderança, vou citar de novo, que ele é um livro muito forte, assim. Ele fala que o papel principal de um líder é formar novos líderes. Né? Então, assim, eu acho que a partir do momento que você virou líder, você já tem que começar a olhar quem é a pessoa, quem é a próxima pessoa que vai ser um líder, não necessariamente pra ela te substituir, ou pra, enfim, ficar no teu... Cara, não é isso, mas é porque se você quer ser um líder, que o objetivo do líder é gerar resultado. Se você quer gerar resultado, quer crescer esse time, você vai ter que crescer esse time. Eventualmente, você vai ter que ter outros líderes, ou pelo menos braço direito dentro do time. E esses braços direitos, eles já vão passando por um processo quase de treinamento, assim, pra serem formados. Então, acho que a partir do momento que você tem um time, já começa a tua missão de começar a formar novos líderes. E aí, até, respondendo de uma maneira bem resumida isso, pra depois até o Dani comentar, tem sempre a decisão de trazer a pessoa de fora ou formar dentro de casa, né? Ou promover alguém dentro de casa. Eu vou ser sempre adepta a formar dentro de casa. Até porque promovida a líder. Exatamente. Tipo assim, essa vai ser sempre a minha veia, porque essa pessoa, ela tem muito conhecimento sobre a empresa. Se ela tá sendo promovida é porque ela tem conexão com a cultura, ela sabe como funcionam as coisas, ela tá querendo... Cara, olha que presente incrível pra jornada da carreira dela, ela dizer que foi promovida, que ela cresceu dentro de uma jornada, se é isso que a pessoa quer, claro. Então, assim, e a conexão que ela vai gerar, o reconhecimento emocional que ela vai ter é muito maior. Só que muitas vezes não dá tempo de formar alguém dentro de casa. O momento da empresa pede uma agilidade. E também tem a questão de, tipo, às vezes não tem ninguém realmente que queira ou que tem perfil de liderança. Cara, acontece. Tipo, acontece de você olhar e falar assim, cara, se você senta pra conversar com as pessoas, nenhuma delas tem aquele desejo, aquele gosto, porque eles falam assim, essa bucha aí não quero não. Tipo, tem muita gente que assim, e que bom que essas pessoas têm essa clareza, que é outra coisa que eu aprecio muito. Que bom. Inclusive, tu tem um podcast que fala sobre isso, né? Total, Promovida Líder Podcast. Não, que fala sobre esse assunto de não querer ser líder. Exatamente. Foi uma história muito incrível que eu ouvi da Michele Santos. Quem é essa? Que legal. Michele Santos, sua esposa. Sua queridíssima esposa. Mas foi muito interessante. Foi alguns anos atrás, né? Que a gente teve essa conversa e ela falou, tipo, Aline... Foi na época que ela falou, eu não quero ser líder. Ela tava sendo desenvolvida pra ser líder. E ela se reconheceu como, tipo, cara, mas eu não quero ser líder. E aí, quando eu ouvi o relato dela, eu falei, cara... Quantas pessoas que, tipo, o quanto vai ser benéfico para as pessoas se elas perceberem que elas não querem, não têm esse desejo. E tem outras opções de crescimento. Se o objetivo é ganhar mais, você consegue ganhar tanto quanto um líder se tu vai para uma carreira em Y, uma carreira de especialista ou coisa desse tipo. Então, isso não é a única alternativa. Daí vem a questão, né, de tipo, não tenho ninguém no meu time, ou ninguém quer, ou eu não tenho tempo para formar. Trago de fora, tudo bem. Só que você vai ter que lidar
com algumas situações que podem acontecer quando você traz alguém de fora, choque cultural, ou a pessoa não vai ter 100% da experiência que tu precisa. A gente fala um pouquinho mais isso aqui no final, porque Bora. primeiro vamos trazer essa questão de formar os líderes de casa e aí depois a gente faz um contraponto. Maravilhoso. Tá aí. Enfim, eu só queria pegar um gancho do que tu falou, né, sobre qual que é a hora de começar a pensar em formar líderes, né? Tem um termo que se fala que é two pizzas team, né? Two pizzas team. Exatamente. A história é que quando você precisa pedir mais de 2 pizzas para um único time, é que o time precisa o time tá grande demais para uma liderança só. Então, resumindo, né? Uma pizza geralmente tem 8 fatias, cada pessoa vai comer mais ou menos 2 fatias. Então, se eu tenho mais de 8 pessoas num time, eu preciso de uma próxima liderança. A gente já ouviu falar muito desse termo. E, cara, quando a gente vai para o campo de batalha, eu tive a oportunidade de liderar diretamente 17 pessoas e foi um caos. Foi bem difícil, bem difícil. E aí foi quando eu comecei todo o movimento para promover uma pessoa dentro do time. E tu também teve a oportunidade de liderar isso e que não foi uma coisa mais saudável dentro das rotinas de uma liderança, né? É porque tu não dá atenção devido. Tudo aquilo que a gente falou no início, que é a missão do líder, você não consegue exercer ela com plenitude, porque não tem só as pessoas ali. Você tem que pensar em estratégia, você tem que pensar em meta, você tem que pensar em análise, você tem que prestar contas. Cara, o líder, ele passa 50% do tempo dele prestando contas. Verdade. Gente, essa é a parte mais insuportável pra mim. E os outros 50%... Eu tenho alguns contrapontos pra fazer. E os outros 50% em reunião. Exato. Mas aí vem um ponto que as pessoas têm muito preconceito com reunião, né? Mas o papel do líder é exercido através de reuniões. Porque é exercido através de conversas. Então, como é que eu vou liderar? Como é que eu vou acompanhar? Como é que eu vou conversar? Entender. Se eu não fizer reunião. Sim. O meu time que não precisa passar 50% do tempo em reunião. Mas se eu, enquanto líder, eu vou estar conversando com pessoas o tempo todo. Então, esse é meu papel, né? No final das contas. Então, presta atenção. Você que tá ouvindo a gente agora, olha só. Se você tem uma liderança no seu time, ou um grupo, ou um setor, que 2 pizzas não são mais o suficiente para alimentar toda essa galera, você vai precisar desenvolver um novo líder aí dentro ou contratar um líder de fora. Então, presta atenção nessa sacada, nessa dica, nesse conceito que não é eu que inventei, não foi a Aline, não foi o Dani. É um conceito universal que já vem há muito tempo sendo falado. É um número mágico, né? Que eles falam, né? Do 8 pessoas no máximo para um líder, né? É um número mágico mesmo. Legal. Eu vou um pouquinho mais longe da minha história. Enfim, a gente vai falar em podcast aqui da minha história, mas o primeiro negócio que eu tive eu quebrei com 20 e poucos, 22 anos. E lá foi onde eu tive meu primeiro funcionário. E desafiador. 22 anos, seu primeiro funcionário, primeira empresa e tal, e enfim, história, né? Quebrou. E há muito pouco tempo, né? Eu fui entender que a gente estraga a pessoa também se não souber ser um bom líder. Então, quando tu fala assim... às vezes a pessoa não quer ser promovida porque, será que isso encara? Na verdade, inconscientemente, ele tá olhando assim, cara, esse cara tá fazendo alguma coisa que eu não acredito, muito menos eu vou assumir essa bucha aí desse cara. Então, assim, eu vejo na minha trajetória, principalmente nos negócios que eu tive, quebrei um só, graças a Deus, mas eu estraguei muito talento. Não, já só foi história só. Pra nossa jornada de herói, já tem história. Já tem empresa que eu quebrei, minha lavação. Aliás, tem uma história. Mas, basicamente, assim, eu entendi que eu estraguei gente também. Então, isso é importante se dizer. No processo de eu aprender a liderar, eu estraguei gente. Claro. Né? Estraguei gente, demiti gente errado, e aí eu fui entendendo o processo de cultura e tal. Então, quando eu olho nesse primeiro momento, de construir líderes, primeiro nasce na construção da própria posição, né? Então, na contratação, no entendimento, para fazer com que essa pessoa ela queira ser líder em algum momento. Né? Então, eu acredito sim no que está falando, mas às vezes essa falta de consciência, donos de negócio principalmente, né? Ser um dono de negócio não quer dizer que você é líder também. Perfeito. Isso é importante se ficar bem consciente sobre isso. Né? É importante que os donos de negócio, como eu fui também de outros negócios, que a gente não está preparado às vezes para conduzir time, conduzir liderança, construir liderança, a gente fica super sobrecarregado. Né? Então, primeiro estude isso para construir líderes e que isso fique mais leve, né? O fardo no dia a dia.
Sim. E aí, outro exemplo, vem nos processos do Toca o Sino, que daí, óbvio, né? Depois de anos de campo de batalha, tem uma das posições, numa das consultorias que a gente trabalhou, veio alguém de mercado. Uhum. Só que para ocupar essa posição, que era uma posição futura mais sênior, eu virei assim, aqui a gente não contrata direto. Tu vai para uma outra posição, vai entender o aculturamento, vai entender toda a mecânica e tal, vai entender o processo para que tu ocupe essa posição. A gente vai fazer esse processo durante 3 meses. Tipo uma rampagem, assim. Uma rampagem, vai fazer esse processo durante 3 meses, e aí você vai entender que lá você vai estar pronto para assumir o que a gente quer fazer. Uhum. E eu lembro como se fosse hoje. Ele fez o onboarding e tal, depois da primeira semana, ele abriu o jogo, né? Assim, caras, agora eu entendi o que vocês queriam. Quando eu cheguei aqui, aquilo estava me incomodando muito. Eu falei assim, como assim? Eu sou de mercado, eu sei tudo, e eu já liderei gente e tal, e eu entendi o que vocês queriam. E eu estava desencantado de posições de líder. Olha só que louco. Ele saiu de uma posição de liderança para assumir uma posição de operação, porque ele, tipo, cara, que coisa chata. Um monte de reunião, um monte de relatório, e responder a dono de empresa. E aí, quando ele quis voltar para o mercado e tal, a gente posicionou, ele é um cara de mercado, e ele virou assim, agora eu entendi. E eu vou falar, agora eu entendi o que é fazer gestão também e o que é ser líder. Sim. Abriu a mente do cara em uma semana. Muito massa isso, Dani. É muito massa essa história que tu tá contando, porque os nossos desejos de ser líder, ele tá muito relacionado com os modelos de liderança que a gente tem contato. Sim. Com as pessoas, os exemplos, com os exemplos que a gente pode ou não ter contato, né? E tanto pro lado positivo, quanto para aflorar esse desejo, que foi o que aconteceu nesse caso, quanto para destruir esse desejo, que também foi o que aconteceu nesse caso, com os outros exemplos de liderança que ele teve e até mesmo o momento que ele viveu como líder, né? Então, tá tudo muito relacionado aos exemplos que a gente carrega, o que a gente vê, o que a gente acha legal, o que a gente acha bonito. Os modelos. Tanto que pra gente ser líder, uma das coisas que a gente fala é modelagem, né? Quem que você quer modelar, o que estilo de liderança você quer ter, quais são as suas referências, dentro dos processos de coaching que a gente faz. A gente teve a oportunidade de fazer quando a gente foi no processo de desenvolvimento de liderança, a Aline teve, eu tive também, e dentro das conversas com a coach, com a Karina, inclusive, que eu tive era, qual que é o modelo que você acha, como que você se enxerga, quem que é a tua referência, e aí isso fala muito de modelagem também. Sim, perfeito. Nossa. E, Aline, dentro das tuas experiências, quando você fez a tua primeira promoção a líder, que eu participei, eu tive o prazer de acompanhar, o que você avaliou? O que você entendeu que, nesse momento eu tinha que promover alguém de dentro de casa? O que essa pessoa teve que ter? Tá, acho que a primeira coisa dentro desse processo eu acho que são características mais comportamentais, inclusive. Legal. É quando você olha pra pessoa e ela tem essa palavra tá meio batida até quando a gente olha no mercado, mas o senso de dono. No final das contas, e eu tenho sentido essa palavra mais até como uma certa ativação, assim. Não é só o senso de dono e tal, mas tem um pouco de ativação envolvida no tipo, a pessoa ela dá um passo à frente. Ao invés de ela dar um passo atrás, ela dá um passinho pra frente, tipo assim, cara, tá acontecendo alguma coisa. Ela não vai deixar a peteca cair. Ela fala, puta, eu tô vendo que a Aline tá aqui, ela não espera, né? A Aline ela não vai dar conta. Ou ela não tá vendo esse problema, mas eu tô vendo. Legal. Eu vou lá e vou resolver isso, eu vou dar um passo à frente. E ao invés de dar um passo atrás, então acho que essa ativação, que pra mim tem muito a ver com o senso de dono, é uma característica que eu valorizo muito. E tem uma outra coisa que pra mim eu valorizei muito também, é a autenticidade, no sentido de, eu olho pra essa pessoa e eu sei que ela não tá aqui querendo me agradar. No sentido de, ela não tá aqui pra puxar meu saco. Porque tem muita gente que acredita que é a forma de ser promovido, de crescer na carreira, puxando o saco do líder. E essa é uma das características que eu, particularmente, tem gente que gosta, eu, particularmente, detesto. Eu não me conecto com isso. Pessoas que ficam bajulando, eu tendo a me afastar, é natural. Só que, e pra mim, tipo assim, quando eu vejo que a pessoa, ela tá sendo honesta, ela tá trazendo criticidade, ela tá conversando comigo e ela fala, Aline, eu não concordo com isso que você falou, por causa disso. Caramba, a pessoa me trouxe dados e fatos pra discordar de mim. Fala, pô, essa pessoa vai ser boa, porque eu vou conseguir confiar nela. Quando eu tiver que passar uma missão, ela vai ser um filtro. Ela não vai ser uma pessoa que vai, tipo assim, só fazer as coisas que tem que ser feito e executar sem ter senso crítico mesmo, sabe? Então, tipo, foram alguns elementos que eu fui observando ali, que eu falei, cara,
essa pessoa ela vai ter uma unidade com a minha palavra, que eu acho que é uma coisa que é muito importante. Primeiro, tá alinhado com a cultura da empresa, com os valores e tal. As coisas que eu falo, a gente tem uma certa unidade na linha de pensamento, mas não é... A gente pensa muito diferente, mas na linha de pensamento do sentido de... Cara, a gente discutiu, discordou isso, aquilo, mas quando chegou numa conclusão é tipo, porra, Sim. chegamos nessa conclusão, tamo junto. Muito legal isso que tu falou, porque, voltando ali só ao ponto do puxa-saco, né? Porque não é todo mundo que te elogia que puxa saco. E é incrível como a gente consegue perceber quem tá puxando o saco e quem tá te elogiando. Contando um pouco de experiência Tem uma minha. genuidade, como é que é? Ingenuidade. Não, genuinidade que se Isso, fala? exatamente. Genuinidade? Uhum. Então tá. Então A Ou pessoa tá genuína. sendo genuína, né? a pessoa tá sendo genuína, ponto. Sim, e eu passei por uma situação dessa, inclusive Uhum. depois colaboradoras que acabaram sendo desligadas numa equipe que eu treinava, e eu sentia que todas as vezes que eu falava alguma coisa, várias pessoas concordavam, mas quando elas concordavam, ou quando uma em específico concordava, putz, tá estranho, sabe? E realmente era um sentimento diferente com aquela colaboradora do que quando eu recebia um elogio de outro liderado meu. Então, cara, quando alguém tá ali só pra puxar teu saco, porque ele acha que ele vai ter um benefício em puxar teu saco, a gente consegue perceber. O líder, ele consegue perceber. E aí vai muito dessa questão, né? Você é uma pessoa que não gosta disso. Sim. E aí tem pessoas que utilizam aquilo pra alimentar ego e acabam ficando confortáveis, e tem pessoas que ficam agoniadas. Tem um lado de carência também, né? Às vezes a pessoa não percebe que ela é carente de... e que vem uma questão mais emocional, ela acaba sendo um pouco mais carente de elogio, de reconhecimento, de afeto e tal. E aí tem uma pessoa que fica bajulando pra ela, ela fala, pô, essa pessoa gosta de mim, então ela acaba valorizando. Então, dizer que puxa-saquismo não funciona, mentira. Mas quando a gente fala de uma coisa que é... Aí volta pro lado genuíno. Tipo assim, você quer ter um líder honesto, um líder que vai realmente, assim, ó, pegar firme contigo... Provavelmente não vai ser um líder que puxa saco, né? Vai ser um líder que vai ter um comportamento um pouco diferente. Né? Cara, e acho que só voltando a um outro assunto aqui, né? Porque eu lembrei sobre o modelo de liderança e cara, eu sempre tive esse desejo de ser líder, etc. Mas uma forma de liderar que me encantou muito e que me conectou muito sempre foi a do Dani. E eu sempre colocava... O Dani foi meu gestor da Aline, né? Dentro do EG, quando a gente trabalhou lá. Tenho a maior gratidão de estar com vocês dois Mas aqui. com certeza. Inclusive, eu vou abrir um parênteses bem rapidinho. Eu tenho certeza que naquele momento em que eu fui convidada pra assumir a liderança do time, teve muito do papel do Dani, do quanto ele foi um líder coach comigo, no período em que ele me liderou, porque ele me liderou por 1 ano ali no IAG, o quanto ele foi me desafiando e elevando a minha régua e me puxando, que fez com que eu tivesse um certo destaque, vamos chamar assim, naquele momento pra ser convidada, né? Então, teve muito mérito da liderança do Dani nesse processo, com certeza. E falando dessa liderança do Dani, né? Sem falar em resultado, que, cara, pra mim, de crescimento foi muito grande, mas o estilo, eu acredito muito em ser próximo das pessoas. Aí as pessoas podem discordar ou não, mas o meu estilo de liderança é um estilo de líder que ele é próximo, que ele é um líder mais amigo, para ele conseguir a confiança da pessoa, o direito de liderar e conseguir cobrar também essa pessoa e realmente ter as pessoas que vão executar por mim. Elas estão ali, é o João. Afetiva, um pouco mais amigo. E, cara, por que eu tô falando do exemplo do Dani? Porque o Dani foi meu líder e eu construí um relacionamento com o Dani pessoal, me tornei amigo do Dani mesmo ele sendo meu líder e nunca faltou cobrança, nunca faltou ele falar o que precisava ser falado. E eu acho que pelo fato de a gente ter construído um relacionamento muito próximo, facilitou também para ele falar essas verdades. E, cara, parando para analisar, aquilo foi algo que modelou muito os estilos de liderança que eu tinha, porque o Dani não fazia só aquilo comigo. Tanto que quando o Dani sai daquela operação que a gente estava, ele continua sendo meu amigo, ele continua sendo uma referência muito grande para ti e alguém que te influencia, ele continua sendo alguém muito querido pela Rai, que estava com a gente também, pelo Robson, que ele liderava também. Então, aquilo me marcou muito. Eu quero ser esse cara que as pessoas gostem de mim, as pessoas cresçam quando eu estiver liderando, e se um dia eu deixar de liderar, elas ainda sintam essa gratidão e sintam essa influência minha na vida delas. Então, Dani, quando eu olho em modelo de liderança, eu voltei nesse assunto porque a gente tá falando de modelo, né? O jeito que você me liderou naqueles 2 anos foi um jeito que
eu trouxe pro meu estilo, é algo que eu já acreditava, mas eu acho que quando eu vi aquilo funcionar, é algo que eu apostei muito. E eu passei por momentos de discutir com outras pessoas sobre estilo de liderança, que pessoas queriam que eu tivesse um estilo de liderança diferente do que eu acreditava. E, cara, os resultados que eu tive como gestor foram muito, muito, muito influenciados pelo meu estilo de liderança. E eu falo isso francamente porque se você perguntar para as pessoas que eu liderei, isso está muito conectado. Por que elas executavam algumas coisas, por que elas me ouviam, por que elas brigavam comigo, mas iam lá e executavam. E, cara, isso ficou inegável quando eu pude montar um time que, enfim, vendeu... só o meu time vendeu, sei lá, quase... múltiplos 8 dígitos em alguns anos, em 2 anos, né, em 24 meses que eu tive à frente deles. Então, foi sensacional. É legal isso que tá falando, porque por exemplo, tem uma operação lá que é uma operação super jovem, né? Tem gente de 22, 21, 23 anos e quando eu trato eles, eu trato de igual para igual, puxando a barra, né? Sim. Essa era a nossa idade quando tu liderou a gente, né? É verdade, só que eu era bem mais Eu tinha novo. 21. Só que eu era bem mais novo. Mas vamos lá. Bem mais novo. Bem mais novo. 5 anos, 5 né? 5 anos mais Dani. novo. Bem mais novo. A minha barba era vermelhinha. Mas, assim, tu fala do meu jeito de liderar, eu sempre acho que as pessoas têm que ser melhores do que eu, no sentido de como é que eu consigo fazer essa pessoa explodir no que ela pode fazer ali. E eu já trabalhei com líderes que tinha a necessidade de se achar melhor do que o liderado. E aí é uma operação muito chata. Vira um... Muito chato. Uma Não guerra, engaja, o liderado não cresce. É muito mais fácil dividir o fardo com um time que tá pegando junto e que... Vocês dois, né? É só olhar aqui, tipo, porra, é legal pra caramba de estar nós três aqui conversando. Cara, me sinto extremamente até tipo, putz, ela tá falando isso, cara, que legal. Pô, o João traz aquilo. É muito legal isso. Sim. Né? Isso não teria acontecido se vocês em algum momento não tivessem feito tipo, vambora. E tem outro tipo de liderança que é essa liderança tipo, não, eu sei tudo. E, putz, aí eu mato o cara e mato a vontade dele. E é um estilo de liderança também que atacha, mata o funcionário. Sim. Né? O liderado. Então, é outro ponto de atenção aí que é legal ter. Mas voltando para a pergunta que a gente fez, né? Como a gente identifica essa necessidade, o que a gente avalia em algumas pessoas, acho que a Aline pontuou 2 coisas muito legais, né? A primeira... O senso de dono, senso de ativação. dono, segundo a autenticidade E senso crítico, e senso né? crítico, né? Porque eu queria complementar com o senso crítico, né? Porque das coisas que eu avaliei para tomar a decisão de promover alguém a líder dentro de um time, não trazer de fora, mas promover dentro de um time, foi esse senso crítico. E, cara, quando a Aline traz essa ideia do esse cara tá percebendo que eu tô até aqui, esse cara tá tomando atitude, esse cara tá tendo senso crítico de entender o que deve ser feito, não deve ser feito. E outra coisa, esse cara tá tendo senso crítico pra entender que agora a gente tem que trabalhar pra caramba e agora a gente consegue ficar um pouco mais relaxado. Então, são realmente comportamentos que, se você não é dono de empresa e é um funcionário, são comportamentos que, se você quer ser promovido a líder, você tem que prestar atenção que você tem que fazer. E se você é dono de empresa e quer promover alguém, você tem que perceber isso dentro do teu time. Porque, cara, esses comportamentos, principalmente na minha cabeça, senso crítico e senso de dono, são fundamentais para um líder. Porque esse cara tem que entender a importância das coisas, esse cara ele tem que entender o significado das coisas que ele está fazendo, a intenção das coisas que ele está fazendo. E se for uma pessoa que não está desenvolvendo isso ou que não está demonstrando isso na tua operação, a chance de, se você promover ele e não dar tão certo, ela vai aumentando, né? Porque são habilidades fundamentais para um líder. Ele não precisa ser o cara com o melhor resultado técnico. Tanto que quando eu fiz a minha primeira promoção a líder, esse cara não era o melhor cara com resultado técnico. Só que ele tinha outros comportamentos, e eu lembro que eu pontuei isso pra ele, cara, a tua proatividade nos últimos 6 meses, ela foi fundamental pra gente conseguir executar N coisas. Então, exemplos de, tô fazendo aqui 3, 4 tarefas, e aí a gente se preparava para lançamento, e tinha algumas coisas que eu, como gestor, eu executava no lançamento, que era preparar formulário, preparar planilha, preparar outras coisas, organizar.
E quando eu pensava em fazer, aquilo já estava pronto. Ó, João, eu fiz isso aqui, tá pronto, tá? Então eu sei que você estava organizando as outras coisas, isso aqui já tá pronto, tá pronto, tá pronto. Ele viu eu fazendo outras vezes, eu pedi ajuda para ele em outros momentos, ele fez, e quando foi em um outro lançamento, em outro momento, aquilo já estava pronto. E eu lembro que quando eu entendi que meu time ia crescer, eu tinha que começar a preparar líderes. E cara, o que eu fiz foi, eu tinha diversas responsabilidades como gestor. E eu fui pegando essas responsabilidades e dividindo e dando para várias pessoas essas responsabilidades por um período de tempo. E quando eu fui dando essas responsabilidades, algumas pessoas foram se destacando. Até que na época se destacaram 2 pessoas e eu cheguei no período, depois de distribuir várias responsabilidades, não, agora eu vou centralizar as responsabilidades nessas 2 pessoas. E aí responsabilidades como processo de anjo, que é de acompanhar a entrada da pessoa que a gente tinha na integração dentro da empresa que a gente atuava, e aí outras coisas um pouco mais técnicas também. A gente fui entregando essas responsabilidades até que uma se destacou mais, que foi por esse comportamento muito proativo, de querer executar, de não ligar em quantas horas vai trabalhar, e não que essa pessoa tinha que trabalhar demais, mas tô junto contigo, vou pegar aqui, se tiver que ficar até meia-noite, se tiver que ficar até as 10 horas, eu vou fazer. Que, Aline, isso foi uma das nossas características também como funcionários para depois se tornar gestores, né? Então, no fim das contas, eu comecei a enxergar características que estavam semelhantes às minhas para quando eu fui promovido, para entender que, putz, essa pessoa é uma pessoa que se eu promover, ela vai conseguir me entregar. E claro, ela trazia outros comportamentos que eu não tinha com habilidade, porque no fim das contas, a gente precisa pesar isso também. Pô, tem algumas habilidades que eu não tenho, e talvez esse cara que eu promova a líder, essa pessoa, ela precisa me complementar em algumas coisas. Então, eu via naquela pessoa que eu promovi uma disciplina muito grande. E eu era um cara um pouco indisciplinado, ou bastante indisciplinado, que sempre foi a minha maior luta, minha maior barreira eu preciso ter disciplina. E eu via a disciplina nessa pessoa. Então, eu via comportamentos parecidos com o que eu tinha, dedicação, senso de dono, senso crítico, e consegui enxergar de um outro lado também disciplina, que era algo que eu não tinha e eu precisava naquele momento junto comigo. E aí foi algumas das características que eu olhei, Aline, para decidir promover alguma pessoa. Algumas coisas complementares às suas, ou iguais ao que você analisou, e algumas outras coisas além, né? Então foi isso que foi baseando a minha decisão. E você, Dani, quando foi promover alguém líder, teve alguma coisa que você olhava também, complementa o que a gente fala, ou foi algo muito parecido? Sim. Depois ficou ainda mais presente, né? Nos últimos 5 anos, 6 anos, ficou mais presente. Mas, normalmente, acabava, sei lá, na intuição, acabava sendo por comportamento. Né? Mas aí, só lembrando que também existe enfim, acredito que seja um erro, promover a pessoa só pela habilidade técnica que tu falou ali. Né? No caso aqui, o vendedor vende muito e acha que ele vai ser um bom líder. Né? É o que mais acontece. O cara tem mais tempo de casa, é ele que eu vou promover. Opa, segura a ponta aí. Então, esse é um dos pontos que eu não cheguei a sofrer. Mas tinha um outro ponto que eu queria comentar aqui sobre... Tu comentou sobre liderança, contratação e cultura, né? O líder, ele tem esse papel de cultura para manter... guardião, né? O guardião, enfim, para fazer com que isso se perpetue, inclusive, né? Para que eu entenda que aquele cara ali tem senso de dono. Para que eu entenda que aquele cara ali, ele é treinável, ele tem um comportamento. Então, a cultura te ajuda a conduzir essas pessoas para promoção. Mas, Aline, tu também pensa nisso também desde a contratação? Tipo, beleza, eu preciso construir novos líderes, né? Essa missão. Mas é fácil lidar com isso no dia a dia? Tu consegue acertar sempre, do tipo, montar esse teu planel, esse time de base para perpetuar esse crescimento de novos líderes, trazer novos líderes e tal? Tu já pensa desde a base ou tu vai, no dia a dia, encontrando esses comportamentos para, esse cara é o cara certo. Ou tu já se preocupa lá na base também? É que tem coisas que, assim, eu não posso necessariamente preocupar desde a contratação de uma pessoa operacional e já pensar que ela vai ser o próximo líder, porque no momento que eu tô contratando ela, eu tô botando ela pra uma posição que eu preciso dela, tecnicamente, para aquilo que ela vai executar.
E muitas vezes a gente pensa assim, não, se eu... aí a gente pode entrar na armadilha de, se eu preciso ficar formando as pessoas aqui quanto líder, eu vou trazer todo mundo com um perfil já com mais de liderança, provavelmente você vai ter uma equipe desequilibrada, né, com um único perfil comportamental que vai gerar problemas ou de organização, então assim, vai gerar problema. Então quando eu contrato a pessoa lá na base mesmo, sem ser uma pessoa já de liderança, eu contrato a pessoa ideal para aquele cargo que eu preciso para ela mesmo, né, com as habilidades que ela precisa, com o comportamento que ela precisa. Só que daí, à medida que eu vou trabalhando com ela, eu vou observando os comportamentos. Porque tem pessoas que vão se destacando nesse processo, né? Tem pessoas que eu olho e eu aposto. Inclusive, tem até um caso, né, que eu e um coordenador meu, assim, da época, a gente apostou numa pessoa que talvez não foi a melhor escolha, mas na hora de desenvolver e tudo mais, a gente olha e vai encontrando esses elementos que a gente citou. Só que daí vai partir muito de agora eu vou dar desafios, que nem o João deu, vou dar algumas missões a mais e vou ver como que essa pessoa vai realmente reagir a isso. E ver se ela realmente quer. Porque durante esse processo que eu vou dando os desafios, eu vou perguntando pra ela, como é que você tá se sentindo? Tá alinhado com aquilo que você tá buscando ou não? Porque às vezes a pessoa fala assim, interessante, quero ir pra esse lado. Daí ela começa a atuar, ela fala, cara, na real, que eu gosto muito de apertar o botão. Eu gosto muito de fazer minha tarefinha aqui, eu gosto muito de vender. Então acaba acontecendo isso. Só que por isso que eu sou muito adepta, tem gente que não concorda, eu sou muito adepta ao processo de desenvolvimento antes de efetuar a promoção. Justamente porque quando a gente olha pra CLT, se eu promovo a pessoa e ela não desempenha, eu não posso regredir. Voltar. Então, vou dar um exemplo, assim, de uma pessoa que eu já promovi. Cara, eu já fui dando alguns desafios antes. Só que, e já fui vendo como que ela ia sentir. Então, o líder, ele faz um processo de mentoria, no final das contas. Então, eu fui dando esses desafios. Eu já tinha verbalizado de que eu precisaria dessa posição, né? De uma coordenação. E aí, essa pessoa vem e me fala, putz, Aline, eu acho que eu gostaria de ser desenvolvido aqui. Falei, legal. Então, também tem muito disso. Isso fica até uma dica pra quem é colaborador. Cara, se você tem essa vontade, verbaliza pro teu líder. Fala pro teu líder que você gostaria de ser líder. Porque, tipo, senão ela fica pensando, cara, eu tô com um problemão aqui, tal, ninguém da minha equipe quer ser líder porque ninguém falou também. Então, eu acho que essa é uma coisa que eu vejo como um princípio muito básico. Chega pro teu líder e fala, eu gostaria, só que eu não sei o que eu preciso pra me desenvolver. Tu me ajuda? E conta com o teu líder pra ter um apoio disso também, né? Mas o contrário não funciona? Também funciona. Tanto perguntar se o cara quer ser líder? Sim, também funciona, mas eu vejo que, tipo, às vezes o líder fica nessa saia justa de, pô, eu tenho várias pessoas aqui pra quem que eu vou... fica numa coisa, então, como o papel da equipe, pô, se você tem vontade, levanta a mão. Tudo bem, se não tem também, fica aí na sua e beleza. Mas no dia a dia, conforme eu for fazendo one-on-ones e converso com essa pessoa, eu vou perguntando, eu vou sugerindo, eu vou explorando, né, se faz sentido. É legal isso de falar, né, a proximidade, né? Eu tava com um cliente... faz uns 2 anos, eu tava com um cliente de uma clínica, um fisioterapeuta, e ele tinha contratado uma outra fisioterapeuta lá, e quando eu comecei o processo com ele de alinhamento, ajuste, né, na parte entre comunicação e meta de venda e tal, eu falei assim, cara, traz ela, né, porque primeiro que ela influencia alguns decisores aí nas consultas e tal, e ela ajuda a vender o teu serviço. E aí no primeiro encontro, ela muito quieta e tal, e a Aline tem isso, né, das microexpressões, né? A gente consegue ler as microexpressões. E eu olhando a menina e ela assim, pode falar o que tá rolando? Cara, ela né, botou pra fora aquilo que ela, a falta de alinhamento que havia, ou aliás, deveria ter havido com o líder. Enfim, aí ela saiu era online a sessão, era época de pandemia, ela saiu da sessão e falou, me fala aí, qual foi a última vez que tu falou com ela? Quando eu contratei ela, tá, mas quanto tempo faz? Faz uns 8 meses. Então, o que era pequenininho ficou... E resumo da história, deu umas 2, 3 semanas ela pediu demissão. Então, alguém que poderia ter tocado o barco com ela estava super comprometida, fazia as redes sociais, fazia não sei o quê, né, junto com o cara e tal, e de repente ele perdeu o talento porque não parou para conversar. Sim. Não parou para se alinhar. Né? Então foi empurrando aquilo com a barriga e tal, e perdeu talvez uma possível líder ali. Um dos maiores erros de gestão no final das contas, né? Vem com aquilo que tu falou antes, né? Sim. A gente passa muito tempo em reunião, muito tempo conversando, justamente para fazer novos líderes, fazer novas pessoas serem felizes, inclusive, com o que fazem, né? Exato, exatamente. E respondendo a pergunta que tu fez pra Aline, né?
a gente não contrata uma pessoa, talvez pensando que ela vai ser líder. Mas, às vezes, no momento da contratação, a gente já consegue identificar, ou pelo menos acontece comigo, algumas características que, peraí, essa pessoa ela tem um pouco mais, uma maturidade um pouco maior do que eu esperava para essa vaga, eu posso monitorar ela de perto, porque talvez, futuramente, ela possa ascender para um cargo de liderança. Sim, perfeito. Tem uma coisa que o Dani tinha comentado e depois tu comentou também, João. E nesse processo que eu tava olhando pro time e que depois continuando a olhar pro time para formar novos líderes, eu sempre considerei muito mais a parte comportamental do que a parte técnica. Porque, assim, 100%, o técnico vem por osmose. E, tipo, vem por osmose, vem por desenvolvimento e tal. Só que o papel do líder não é executar coisas, é fazer o time executar. Então, é que nem o que o Dani falou antes. Eu não preciso ser o melhor naquilo tecnicamente. Ajuda. Claro. Porque você consegue mentorar, dar conselhos muito mais diretos e técnicos. Só que você não precisa ser essa pessoa, porque se você é um bom líder, um bom gestor, você vai ajudar essas pessoas a crescerem tecnicamente e essas vão ser as pessoas que vão te dar as respostas no final das contas. E você vai crescendo junto com o teu time. Então, quando eu tô olhando pra promover, inclusive essa foi uma baita sacada que eu tive que depois quando a gente for falar de contratar um líder de fora, foi uma das maiores viradas de chave pra mim que aconteceu nos últimos meses. Foi essa que eu tive, e justamente que tá alinhado com isso que eu tô falando. Cara, o conhecimento técnico ajuda. Mas se a pessoa tem um senso crítico apurado, ela não vai deixar passar merda. Ela vai olhar e falar assim, ela sabe quando alguma coisa vai dar besteira, ela não precisa entender tecnicamente, que nem a gente falou de posicionamento no outro podcast, ela não precisa entender tecnicamente algo muito profundo que, sei lá, que se for fazer um determinado post, alguma coisa, por exemplo, no marketing, vai desagregar a marca, por exemplo. Porque no marketing tem N zilhões de funções. Sim. Diferente do comercial, que a gente vai ter 2, 3. Mamata, hein? É. Eu sempre falava isso pro João. Mamata, 2 carguinhos dentro do time dele, eu tava ali com 13 cargos diferentes. Por isso que a gente conecta os times de marketing comercial, entendeu? Ó, não é... É assim que se lida aquelas, né? Porque assim, e brincadeiras à parte, mas eu entendia muito essa dor da Aline, porque, cara, pro João, que era gestor comercial, promover alguém que tinha junto a habilidade técnica, era especialista na habilidade técnica, era anos-luz mais fácil sim, sem dúvida. do que pra Aline, que, cara, o cara que para ser promovido a líder, a pessoa para ser promovida a líder com habilidade técnica geral da função, do cargo, ela tinha que saber de muita coisa. E é uma grande dificuldade no marketing. Eu acho que tu tem que contar muito isso, Aline, porque quando tu olhou para dentro da tua equipe e tu percebeu que talvez não tinha uma pessoa preparada para isso, tu teve que buscar fora. Só que buscar fora podia ser que essa pessoa não tinha habilidade técnica. Como é que tu resolveu isso? Sim. Inclusive, vou abrir aqui um parênteses que eu até hoje não sei fazer tráfego. Não sei. Gente, não sei editar um vídeo, eu vou me matar. Se precisar editar um vídeo, eu vou dar um jeito, eu vou conseguir. Mas assim, cara, eu não sei, mas eu aprendi como fazer a gestão de uma pessoa que faz tráfego. Quais são os indicadores que eu preciso olhar? Vou como que eu vou compartilhar. cobrar ela no dia a dia? Agora, a diferença, eu sei fazer pré-venda, sei fazer venda, sei fazer indicadores, sei lá, fazer um sales ops da vida, que são algumas funções da área comercial. Sei fazer um LDR se precisar, pouquíssimas coisas. Mas dentro do marketing a gente sabe fazer um monte de coisa. Copy, redação, sabe fazer até um pouquinho de design. Lançamento como um todo. Lançamento, né? mas aí tráfego ela não sabe. E aí isso faria com que ela não se tornasse uma líder, não pudesse ser uma líder porque ela não tinha essa habilidade técnica. Não. Como as funções são diferentes. No comercial não é que é muito fácil, gente. É que eu sou bom, tô brincando. No comercial é muito mais fácil comparado ao marketing você conseguir encontrar uma pessoa. Mata. Só um pouquinho. O F tá passando mal ali nesse momento. Não, é que assim, integração aquelas, né? Mamata, vocês estão ouvindo? Olha o que eu passei. Olha, João, tua funçãozinha ali pra liderar. Aí vem me dizer que é desafiador. Mas é real, é real. Por isso que é muito importante a gente entender o ponto que ele vai falar agora. E eu quis frisar bastante isso, trazer esses 2 exemplos e contrapontos. Porque, cara, é libertador. E imagino o quão foi pra ti, Aline. Eu particularmente não tive que passar por isso, mas o quão foi pra ti ter essa sacada que tu comentou e que tu vai falar agora como que foi esse processo, trazer essa pessoa que não tinha talvez habilidade técnica
pra fazer gestão. E, cara, uma pessoa que deu super certo depois, né? Talvez Sim. tipo, fez 2 ou 3 vezes isso, mas teve a última que deu super certo lá, né? Sim. Eu acho que uma coisa que é legal também de comentar é que eu sempre tive uma preocupação de, apesar de eu não estar promovendo todas as pessoas que eu estou formando quanto líder, eu fui formando pessoas para serem pessoas-chave. E essas pessoas-chave dentro do time, elas ajudam, independente se a pessoa está sendo promovida ou se eu tô trazendo alguém de fora, essas pessoas elas acabam sendo pontos de referência dentro da equipe, tanto tecnicamente quanto como apoio do líder. Então essa foi uma grande preocupação que eu sempre tive dentro da equipe. Elevando o nível de senioridade das pessoas que estavam ali, né? E Sem nem só necessariamente a promoção, né? sem necessariamente promover ela para um cargo de sênior ou pleno e tal, só que você vai compartilhando cada vez mais informações mais importantes, mais delicadas, muitas vezes você vai trazendo essa pessoa mostrando que, cara, eu confio em você e eu preciso de você, vem comigo. Já aconteceu, por exemplo, uma vez que eu precisei trazer uma pessoa para ficar muito próxima, eu avisei que eu ia fazer um desligamento antes, coisa que eu nunca faço, jamais. Só que não, era um desligamento de uma pessoa que não eu ia fazer diretamente, era uma outra pessoa da minha equipe que ia fazer. Só que eu conversei com elas primeiro avisando, eu vou precisar fazer isso. E por quê? Porque eu fiz com que elas pensassem junto comigo que solução que a gente ia dar pro problema. Então são pequenos pontos de desenvolvimento que você faz que não necessariamente essas pessoas hoje são líderes, essas que eu tô citando agora, mas elas vieram e falaram assim, cara, a Aline confia em mim. Então eu vou estar junto com ela pra fazer o negócio acontecer. E hoje, qualquer pessoa que seja no teu lugar pra liderar elas, se for coerente e tiver uma linha de raciocínio correta, assim, Sim. né, das coisas que elas acreditam, é muito mais fácil liderar elas porque tem uma maturidade muito mais Total. alta. E elas viram realmente braço direito de quem tá na liderança, independente de quem for. Então, e elas se sentem assim. Então, é um puta de reconhecimento no final das contas. Mas falando agora do ponto de contratação, né? Na época, eu tava formando já 2 pessoas pra ocupar 2 coordenações que eu precisava. Uma delas, de fato, foi promovida e a outra, ela saiu da empresa. Quando ela tava no auge de estar pronta e tal, ela saiu da empresa. A cara do Dani aqui tentando descobrir quem que era. Não. Eu imagino, eu tô com a cara aqui, tipo, desafio, Sim. né? É. Tu vai lá, constrói e a pessoa... Não, eu já tava 1 ano, mais ou menos, que eu já tinha dado o processo de anjo, já tinha estagiário junto com essa pessoa pra ela desenvolver e tal. E, é algo que pode acontecer. Sim. A pessoa chega um momento que, E é louco não se porque conecta hoje ela mais. se tornou líder, né? Total, hoje ela é líder, hoje ela tá à frente de uma empresa, Aham. sócia, tem o próprio negócio também. Então, assim, cresceu pra caramba. E eu sei que teve muito da nossa parceria que a gente construiu, que com certeza ajudou ela muito, seja emocionalmente falando, seja até tecnicamente em Porque alguns aspectos. ela era né? uma dessas pessoas chave, um Exato. desses braços direito que a Aline tava comentando. Total, era mesmo. E aí chegou um momento que eu olhei pra equipe e falei assim, cara, eu tenho várias pessoas-chave aqui, mas nenhuma delas, elas vão topar o desafio agora. E se eu tirar elas de onde elas estão, eu vou Vai ficar... ser pior ainda. Porque eu vou perder o time forte que eu E tenho. essa deve ser uma das decisões mais difíceis. Porque Total. ainda, talvez, você não tinha pessoas que queriam muito ser líder, mas às vezes você tem Eu pessoas... tinha. É? Eu tinha. Tinha? Eu tinha, e isso que era mais difícil, porque eu já vinha tendo conversas Isso deve doer muito. e era uma pessoa especificamente que hoje me agradece muito, inclusive. E eu tenho um carinho, assim, muito grande por ela. Mas é uma vez que ela veio me cobrar, por que não eu? Aí eu falei, legal. A gente sentou e eu tracei pra ela todos os comportamentos que eu precisava que ela mudasse, que ela tivesse desenvolvimento pra que ela fosse considerada. Eu falei assim, eu tô sempre te considerando, mas assim, se isso não acontecer, não tem como. E o bom é que era uma pessoa que já consumia, inclusive, meu podcast e tal, porque meu podcast já existe há 2 anos já. É engraçado, gente. 2 anos já esse bebezinho existe. Mas, tipo, já consumia o podcast, a gente fazia one-on-ones muito fortes, inclusive, só que assim, tinha muito autossabotador ali, que atrapalhava esse próprio processo. Tanto que hoje ela já tem outra cabeça, outra visão e tal. Então, assim, não tinha. Só que eu sabia que eu podia ter um conflito de trazer uma pessoa de fora, aquela pessoa podia se desanimar. Então, assim, tinha muitos problemas, mas eu precisava trazer. Só que a minha primeira decisão foi trazer alguém, primeiro, com um comportamento um pouco mais complementar ao meu, uma pessoa mais de organização, só que entendesse tecnicamente da área que ela ia atuar. E trouxe uma pessoa, inclusive foi um desafio, assim, maravilhoso pra mim, tipo, eu aprendi muito, só que eu percebi que, tipo, naquele momento, eu não precisava de uma pessoa que sabia tanto tecnicamente, e ela também tava numa fase em que ela queria se desenvolver cada vez mais tecnicamente. Ela não tava no momento de, tipo, tá ali junto e crescer a carreira dentro da empresa, a gente não tava com os futuros alinhados, digamos assim. Então, teve ali um momento que a gente parou, conversou, não funcionou tanto pra ela quanto ali pra gente nas nossas conversas. E aí eu falei, cara, é agora, o que eu vou fazer? E aí me veio a sacada, tipo assim,
e se eu trouxer alguém que não entende nada de marketing, mas manja muito de projetos? Porque o marketing, aí diferente do comercial, o marketing ele é muito ditado por coisas que a gente faz. É coisas, é tarefa. E é um volume de tarefa absurdo. É absurdo. Tipo assim... E com prazos também, né? São vários projetos diferentes, diferente do comercial, que é o mesmo projeto sempre. A gente faz muita coisa, tá? Mas só que é sempre o mesmo projeto. Exato. É sempre a pré-venda, é sempre a venda, sempre a pré-venda, sempre a venda. O processo é o mesmo, né? Exatamente. E já no marketing, tipo assim, cada tarefa que a gente executa, por exemplo, um podcast... Eu tenho que agendar o podcast, eu tenho que preparar o setup, eu tenho que arrumar, eu tenho que montar o roteiro, aí eu vou ter que fazer a gravação, depois eu vou ter que editar, e dentro de uma equipe, e depois tem que publicar, otimizar e etc. Só que dentro de um time, não é às vezes uma pessoa só que faz isso. Geralmente tem uma passagem de bastão. Aí só que daí eu tenho uma gravação de um outro tipo de vídeo. Já é outro processo que vai acontecer. Já a montagem vai ser diferente. Então assim, para cada unidade de coisa que acontece no marketing, eu tenho um processo diferente. Isso acaba ficando muito complexo. E eu sempre fui uma pessoa muito... Pra mim, o meu maior desafio sempre foi a organização de projetos. Eu sempre fui uma pessoa muito boa de lidar com as pessoas, de ajudar a desenvolver e tal, só que organizar os projetos me matava. Muita gente também, né? Muita gente, mas assim, ó, me mata por perfil comportamental mesmo, ficar atualizando o projetinho, organizando tarefinha. Status eu do sei projeto. fazer. É nóis. Eu sei fazer. Todas as vezes que eu fiz, deu certo, mas sabe quando dói? Mas dói, eu sou Olha fria. só, mas isso será que é um comportamento de líder também? O quê? De ter esse conflito com Eu acho que não. esse ser? Porque eu também tenho isso. Mas eu acho que tenho não, eu muito. acho que é o Eu nosso tenho isso perfil. também. Eu tenho isso também, tanto é que quando, né, eu montei uma das mentorias aí nos últimos 4 anos, teve alguns documentos e algumas planilhas e tal, que eu assim, cara, eu sei fazer isso. Mas eu olhava para aquilo assim, Deus do céu, quando é que isso vai sair? Eu paguei gente para fazer porque... Total. Cara, não dava. Sim. Eu não conseguia parar para fazer aquilo. Era É dolorido. que esse perfil, ele é comum, empreendedor, empresário, ele é muito comum nesse estilo de pessoa, né? Só que aí eu discordo no lado de que, cara, dá pra ser um líder extremamente organizado e tal? Sim. Tá, tem um exemplo Pelo aí, case né? ali, né? Tu quer finalizar? Ou... Não. É Era isso aí. E aí, tipo, foi quando eu fiquei pensando, cara, então eu vou fazer o processo inverso. Eu falei, já tentei aqui, já tentei umas opções. Eu falei, cara, eu vou tentar uma alternativa que eu não tentei ainda. E era um conhecimento que nem tipo assim, conhecimento eu tinha, mas eu não tinha aquela vontade de pegar firme e fazer. E nem o meu outro coordenador. A gente tinha perfis completamente diferentes, mas nesse aspecto, os dois muito parecidos. De que, cara, a gente não conseguia pegar junto em projeto. Falei, cara, então a gente precisa de alguém disso. E aí, eu trouxe uma pessoa de fora, que foi uma pessoa que ela estava, inclusive, num processo seletivo para outra posição na empresa, uma posição na área de educação, nada a ver com marketing. Ele não tinha habilidade com marketing, nada, só que muita habilidade com projetos. É o tipo de pessoa que, tipo assim, cara, pega, organiza, focada em prazos, organização, nada. Eu falei, legal. Gostei do perfil, a gente entrevistou, se deu bem e tal, e trouxe pra dentro da empresa. Então, o marketing em si, ele foi pegando no dia a dia com a equipe. Então, ele sentava do lado, via o que as pessoas estavam fazendo. Aí, ele sentava no outro dia numa reunião que ia ter de, sei lá, de conteúdo, pra planejar o conteúdo. Ele ficava ouvindo e tal, dava os pitacos pelo senso crítico que ele tem, que era uma característica que a gente citou, pelo senso crítico, ele dava uns pitacos aqui, uns pitacos lá, mas não se envolvia tanto tecnicamente naquilo, até que, claro, depois ele foi construindo bagagem e estômago pra isso. Só que ele entrou pra botar ordem no negócio. E as coisas começaram a acontecer com muito mais velocidade, facilidade, só que aí ele veio com uma habilidade muito forte, gestão de pessoas. Então, por exemplo, ele foi criando PDI, né, Plano de Desenvolvimento Individual, para todo mundo do time. Tem pessoas hoje que eu olho e falo assim, caramba, essa pessoa teve um crescimento muito grande pela habilidade dele de gestão. Então, tipo, foi um acerto muito grande. Eu dei essa dica para outras pessoas do marketing digital, até que fala, Aline, como que eu encontro uma Aline? Como que eu encontro não sei o que lá? Eu falo, cara, não vai por esse lado. Testa com gestor de projetos, uma pessoa que tem essa habilidade de projetos e vê o que vai dar. Porque o marketing, ele é muito rotina e essas coisas assim. Então, tipo, inclusive tem uma possível mentoria que eu vou dar de marketing eu vou abordar muito esse lado. Que é um time que todos eles têm um único perfil comportamental. E não tem nenhum líder agora, a princípio, que tem um perfil mais de organização. Então é óbvio que vai virar uma zona. É óbvio virar uma bagunça no final das contas, tudo muito criativo, né? Muito solto. Total, você precisa de complementaridade ali de perfis, de papéis e tal.
né? Então, e aí, inclusive, dentro desse caso, a gente formou uma tríade muito interessante. Eu como gerente, meus outros 2 coordenadores, todos nós 3 com perfis complementares, assim, ó, nós 3 muito diferentes um do outro, só que trabalhando em equipe muito bem. Pelo perfil mesmo, e as diferenças, né? Um muito crítico, analítico, o outro mais de organização, eu mais estratégica, e vendo a visão do todo, assim. Então, tipo, formou uma tríade muito legal, assim, de time, né? E um dentro de casa e o outro fora de casa, né? Eu não tive essa oportunidade e até pelos critérios que eu criei para ganhar o meu time, era muito claro que eu ia promover as pessoas lá de dentro. Tanto que eu demorei um pouco para promover, porque eu precisava treinar e desenvolver e ter certeza que seria aquela pessoa, né? E o grande desafio que eu tive foi escolher entre 2 pessoas, né? Porque é louco. Mas quando eu escolhi uma pessoa, a outra que estava sendo cotada para essa vaga, ela passou a entregar um pouco menos de resultado, começou por N motivos se desengajar um pouco da empresa, porque aquilo foi um baque. No fim das contas, não foi o principal motivo depois que ela foi desligada da empresa, mas foi uma das coisas que afetou ela, até os desejos, os anseios que ela tinha. Então, esse lance de promover as pessoas, a liderança, trazer alguém de fora, ela sempre vai ter ônus e bônus, e toda escolha que a gente faz, toda ação que a gente faz vai ter uma consequência, vai ter uma reação, e a gente tem que... eu acho que a palavra não existe acertar tudo, a gente tem que cuidar para errar o menos possível. Sim. Porque vai ter não seria erro, né? Mas a gente não vai ganhar tudo. Sim. Tem algumas coisas que a gente vai perder, então a gente tem que cuidar para perder o menos possível. E são decisões difíceis, são decisões de estômago que, depois que você formou esse líder, vai ser talvez a decisão uma das decisões também, além da demissão, a promoção é uma das decisões mais difíceis que uns gestores, líderes têm que ter. E esse cara que tu promoveu também vai passar por essa dor de barriga depois, etc. Então são coisas que a gente tem que ficar bem atento. Como promover, quem promover, de onde que vem. Pode concluir. Não, só eu abrir um parênteses no que tu falou, esse é um dos motivos, né, pelo qual eu não gosto de ficar sugestionando para as pessoas a possibilidade dela ser líder. Porque se ela pode criar uma visão na cabeça dela também, uma expectativa e tal. E, cara, eu tô do lado de cá, eu tô com o poder da caneta no final das contas. Então, tipo assim, se acontece eventualmente dela não ser a pessoa escolhida, mas ela ter criado uma expectativa, eu posso perder essa pessoa também. Então, por isso que, tipo assim, eu não sou muito adepta a eu ficar sugestionando pras pessoas. Eu vou apresentando cenários e tal. Por exemplo, nesse caso da pessoa que eu promovi no time, eu já vinha falando sobre essa posição, então eu meio que, existe, hein, galera? Eu já meio que deixei claro pra todos. E aí, na época, coincidiu bem com um talk que eu apresentei, foi um talk que eu trouxe 12 benchmarkings que eu fiz com supervisores, coordenadores, gerentes e C-levels, que eu fiz com empresas. Então, eu compilei 12, eu tinha feito muito, muito mais, mas eu compilei os 12 melhores. E aí, eu falei, o que faz cada nível de liderança? O que faz um coordenador? O que faz um gerente? O que faz um C-level? Então, eu fui trazendo, o diretor, no caso, fui trazendo tudo isso. E aí, quando passou esse talk, essa pessoa veio me chamar. E falou assim, Aline, quando eu vi o teu talk, eu tinha uma visão diferente sobre liderança e tal. Quando eu vi o teu talk, eu vi que, tipo, cara, tem elementos que eu me conectei muito. E eu acho que eu gostaria de ser desenvolvido nisso. Então, tipo, eu prefiro, né? Eu acho que não é todos os casos que eu faço isso. Já teve casos que eu sugestionei mesmo. Mas eu prefiro abrir a possibilidade para todas as pessoas. Eu dar condição de desenvolvê-las, mas que elas tragam essa vontade. Por isso que eu falo da vontade é um fator muito importante de ser líder. Por isso que eu prefiro que ela traga essa genuidade dela, do que necessariamente eu falar pra ela, porque daí ela pode criar uma fanfic na cabeça dela também, né? Tipo, ela cria uma teoria de como que é, e aí se não acontecer exatamente aquilo que ela criou na cabeça dela, ela pode se frustrar e tal. Às vezes ela olha pro lado e percebe que tem uma competição acontecendo, isso pode até prejudicar a promoção da outra pessoa se acontecer, ou a própria promoção dela, de ter resistências no time, né? Das pessoas falam assim, mas... eu acho que eu desempenhei melhor e tal, e criar uma competição. Então, na liderança, eu não acho isso muito saudável, até pelo processo de conquistar o direito de liderar pós-promoção, que é uma das tarefas mais difíceis, inclusive, e muito de estômago, assim, mas muito mesmo. Sim. Que facilita quando você tem conhecimento técnico, porque daí todo mundo já te buscava antes. Agora, se você não tem, você só tem o comportamento, digamos assim... esse é o mais desafiador. Esse é o mais sinistro, no final das contas. Exatamente. E eu tive
a grande facilidade quando eu fui promovido a líder, né? Mamata. Eu vim aqui pra só botar o João, vocês viram? Legal, Aline, obrigado. Bela convidada. Eu tive essa grande facilidade porque eu tinha já a liderança técnica do time. Sim. Então, eu tinha os melhores resultados na época. E aí, claro, né? Eu treinei todas as pessoas que chegaram no time antes de ser líder, de fato. Eu já treinava, já era responsável. Tu já tinha ganhado essa liderança antes, Uhum, né? Exatamente. E aí, quando eu fui promovido a líder, foi muito simples, muito rápido. Não teve... Fica uma coisa meio lógica, né? Foi uma coisa meio lógica. Tudo bem. As pessoas já me achavam... Desculpa, Dani. Mas as pessoas já me achavam como líder antes mesmo. Inclusive, teve situações que... Tá, mas espera aí, tu não é o líder? Aconteceu isso algumas vezes, né? E aí foi muito fácil. Eu tive essa facilidade, essa mamata, como a Aline falou, né? Mas claro, só foi mamata porque antes eu fiz o papel, né, Aline? Pô! Mas é um pouco do que a Aline fala, né? Que é esse líder sem ser líder, né? Ele já tá inserido ali no dia a dia. Já era esse cara, ele já tava ali. E aí, tu ajudou nesse processo, é normal tu ganhar esse direito de liderar e essa promoção ela acontecer de uma forma mais natural. Por exemplo, o meu cenário já foi um cenário um pouco diferente. Eu era uma das pessoas mais novas da empresa, na época que eu fui promovida. Além de ser mais nova, eu não tinha muita bagagem técnica. Tipo assim, eu era muito principiante mesmo ali em todo marketing e empresa. Tanto que foi uma das coisas que eu chamei o Marcelo, acho que um mês depois, eu falei assim, tá, mas peraí, Marcelo, por que eu? Falei, cara, tem pessoas que estão aqui há anos, tem pessoas que, tipo, eu falei, cara, por exemplo, a minha cabeça, eu pensei assim, o João tem muito mais conhecimento técnico do que eu, ele conhece o EAG de ponta a ponta. Eu falei assim, o guri domina as ferramentas de liderança, como é que você me chama? Eu pensei, na minha cabeça não fazia sentido. E aí eu perguntei pra ele, eu tive que fazer isso, eu acho que isso me ajudou muito depois até eu formar o meu podcast, coisas desse tipo, né? E depois treinar, sei lá, mais de 500, 600, 800... Quantos líderes tu treinou? É verdade, eu não falei isso no início, Exatamente, né? eu tô há um tempão só pra mencionar isso. Eu já formei mais, acho que, deixa eu calcular, de certeza mais de 400, mas agora que tá escalável o treinamento, eu não sei em que número que tá agora, né? Mas de maneira ao vivo, mais de 400. Ao vivo, mais de 400 pessoas eu formei. E são pessoas de time mesmo, né? Não são donos de empresa. Foram líderes, pessoas gestores. que estão querendo ser promovidas e pessoas que já são líderes, né? Então foi uma experiência muito massa, inclusive. Mas, tipo, eu perguntei, e um dos fatores que o Marcelo na época falou, ele falou alguns, mas um deles foi a cultura. Eu fui uma defensora da cultura antes mesmo de ser líder, então teve alguma situação lá que aconteceu que eu acabei defendendo dos nossos valores e tal, e isso chegou até ele, e ele falou, cara, você defendeu antes mesmo de você ter o papel de defender, digamos assim. Aí ele considerou isso. Outra coisa que ele falou foi a questão de, tipo, de assumir a frente, de não deixar a peteca cair em alguns momentos, né? Então, por exemplo, foi uma fase bem que você tinha acabado de sair do EAG, e algumas coisas estavam na tua mão. Só que eram coisas que, por talvez facilidade minha ou não, eram coisas que a gente trabalhava muito em conjunto. Então, assim, cara, criar páginas e tudo mais. Então, tinha que fazer tal coisa. Eu já fui puxando e já fui fazendo. Eu fui assumindo a frente ali, que o exemplo que tu trouxe também. Então, foram pequenas coisas que o Marcelo foi considerando. Porque se não tivesse tu, não ia ser feito. E, cara, aquilo é uma atitude belíssima, incrível. E aí eu falo, eu não faria aquelas coisas, e as coisas não aconteceriam. Sim. Então, essa tua habilidade e a tua característica, que é uma das coisas que a gente falou lá atrás, né? Essa proatividade em alguns momentos, ela conta muito. Ativação, né? Essa ativação, ela conta pra gente, olha só, ela conta pra gente, pra quando a gente quer promover, e foi peça fundamental pra você ser promovida. As coisas começam a se encaixar, assim, a gente vai recapitulando, né? Sim, e teve um terceiro elemento que eu não tô lembrando de cabeça, assim, exatamente qual foi, mas também tá muito conectado com esses aspectos, né, da cultura, né? Eu acho que, se eu não me engano, foi alguma coisa voltada pra minha energia e o senso crítico também. Que foi uma coisa que o Marcelo sempre destacou, que inclusive, assim, quando a gente fala de senso crítico, também tem a faca de dois gumes, né, no final das contas, né, que pode ser um fator positivo, pode ser um fator negativo, dependendo da liderança que tá à frente, normal. Mas ele trouxe muito o aspecto da lembrei, foi energia mesmo, não foi senso crítico não, foi energia. Que ele falou que você é uma pessoa que tem muita energia dentro da empresa, que eu chegar dando bom dia, gritando, que é muito da minha vibe, né, bem maluca. Quando vocês contrataram a Aline, isso foi um dos motivos, né, eu lembro que eu tava lá e vocês comentaram, ela tem muita energia, não sei o quê, feliz. Então, é que eu falo com uma
à vontade, assim, né? Mas é engraçado, eu lembro do teu processo seletivo até hoje. Eu lembro tudinho. Eu lembro da gente tomando cafezinho, você me perguntando do que eu sabia. Foi muito legal. O Marcelo chegou um pouquinho mais tarde naquele dia, eu cheguei muito cedo. Minha entrevista era 9 da manhã e eu cheguei às 8h30. Já subi e fiquei lá uma cara, conversando com a Rai, conversando com a Flávia. Aí tu chegou às 9. Aí a gente ficou ali, porque o Marcelo chegou umas 9h30, mais ou menos. Então eu fiquei 1 hora tomando café e conversando com vocês antes da entrevista. E aí minha entrevista durou 2 horas. Eu saí de lá, era quase meio-dia, eu lembro até hoje. Aí eu saindo e falando assim, meu Deus, e agora? Será que deu certo? Eu falei, cara, mas acho que sim, né? O pessoal gostou, eu também gostei deles e tal. Então foi muito massa, mas eu lembro também, bastante. Nossa. Mas eu acho que, enfim, foram esses fatores que eu acabei questionando, porque eu também tava me sabotando e tal, mas só pra gente entender quanto tempo de casa não é um fator mais importante, mais habilidade técnica não é necessariamente o fator mais importante, porque às vezes você promove a pessoa com maior habilidade técnica e o que vai faltar é o comportamental. E aí o que você vai fazer? Vai demitir a pessoa perdeu 2 coisas, né? Perdeu 2 pessoas. Perdeu o bom liderado e não conseguiu o líder, né? Perdeu a pessoa excelente na posição que você tinha ali, porque você vai ter que demitir, não tem o que fazer, essa pessoa vai se frustrar, né? Então, ela tá frustrada com ela mesma porque ela não foi capaz de alcançar o resultado e você tá frustrado porque fez uma promoção errada, né? E não significa que se você seguir tudo que a gente tá falando, você não vai promover errado, não vai dar problema, porque sabendo tudo que eu sabia, ainda trouxe uma pessoa pra equipe que não funcionou ali no time, né? Ficou 8 meses, não, 7 meses eu acho, ou 8, não lembro. Mas, tipo assim, funcionou pro período que foi, porque eu aprendi muito. Só que assim, vamos se dizer, não foi uma contratação que permaneceu por longo período, ou seja, não deu certo no final das contas. Então assim, erra, não tem jeito. Só que daí a gente vai extraindo os aprendizados pra daí na próxima a gente aplicar de uma maneira diferente pra ter um resultado diferente, né? Caramba, Legal, se você que escutou a gente até agora não pegou papel e caneta na mão ainda e anotou tudo que a gente falou, faz o seguinte, volta lá pro início desse vídeo, que cara, esse podcast foi uma grande aula. Se tivesse um curso, dava pra botar esse podcast como aula, porque, porra, eu falei isso no último, mas esse eu acho que foi um dos melhores podcasts, ou talvez o melhor podcast que a gente já gravou, porque o assunto fluiu muito, são coisas riquíssimas. Dava pra continuar falando mais de 1 hora e cara, eu gosto muito de bater nessa tecla. A gente trouxe o que a gente viveu, o que a gente sentiu, o que a gente viveu pra ser líder, o que a gente viveu pra promover as pessoas. Isso que a gente nem citou, as angústias que tem no dia a dia, né? A gente ficou só no lado mais prático, mais superficial no final das contas, porque quando você entra nesse aspecto, entra o não reconhecimento de ser líder, porque você comentou lá no início de tipo assim, aí as pessoas, elas olham pra você e sabem que você fez parte da jornada. Tem gente que não se dá conta desse crédito. Você sabe que foi você que falou uma palavrinha que virou a chave, mas a própria pessoa, ela acredita que foi ela mesma que chegou sozinha na conclusão e não tem o que fazer. Ai, Aline, mas eu vou falar também. Dá pra falar muita coisa eu sobre sei, isso. Mas Dá. Aline, aí vai, acho que do perfil também. Tá. Tá tudo certo também. Tá, claro que tá. Mas justamente, foi uma das coisas que eu precisei aceitar. Inclusive, foi uma das coisas que eu falei no meu podcast. Se eu não me engano, foi o 3º podcast que eu fiz um episódio que eu falei, o que não te contam sobre ser líder? Eu me frustrei muito no início. Esse reconhecimento. Eu fiquei muito chateada, porque do nada, pra mim foi muito abrupto, né? Sim. Eu tinha reconhecimento das coisas técnicas que eu entregava, do nada, simplesmente ninguém mais falava pra mim o que tava certo e errado, só que ao mesmo tempo eu via as coisas sendo aplicadas, as pessoas crescendo e falava, mas ué? Aliás, isso é muito legal. A liderança, ela é solitária, Ela né? é muito, velho. E é por isso que a gente precisa de passar por mentorias, passar por benchmarks, se conectar a outros líderes. Terapia, porque ela é gente. Terapia. Porque ela é solitária no dia a dia. Total. E aí não pode depender de um reconhecimento Mas eu acho que depende do momento, porque a liderança ela pode não ser solitária se você tiver pares. Sim. Sim. Dependendo dos momentos, né? Então, a Aline, quando foi líder, ela não tinha esses pares, teve que encontrar pares fora. Sim. E aí, os pares da Aline eram os funcionários que estavam lá dentro, mas, por exemplo, eu era muito próximo da Aline, mas a Aline era a minha líder, só que ela era minha líder ainda, eu não era um par dela. Só que quando eu fui líder, eu já tinha a Aline como par, já tinha outras pessoas como pares, que aí foi uma mamata, brincadeira. Aí foi muito tranquilo. Tá vendo, né? Porque deu pra dividir muitas coisas e, cara, depois a gente fez uma parceria muito legal que gerou aí alguns resultados bem interessantes e se tornamos referências para muitas pessoas, né, que falavam sempre até essa conexão marketing e comercial. É isso que eu ia falar, assim, como eu vivi outros negócios, vivi muito ambiente de agência
E a agência, ela sempre tinha um lado muito, não bem quisto com a área comercial, né? Dos negócios. É muito legal ver vocês dois falando disso como pares, né? Porque normalmente isso não acontece. E é uma dor que a gente normalmente fala no dia a dia, né? Sim. Esse conflito entre as lideranças, né? Que tem vários absurdos aí, enfim, tanto no marketing quanto comercial, nos negócios. Então, ficar atento que dá para ter lideranças assim. Sim. E, cara, e falando assim, Aline, me corrija se eu estiver errado, né? Não deixa eu aumentar minha mentira. Não deixa eu aumentar minha mentira, mas olhando para assuntos relacionados a trabalho, no tempo que eu e a Aline dividimos lideranças, fomos pares, eu não consigo me recordar em algum momento que a gente discutiu ou teve opiniões contrárias, que num final assim muito próximo a gente não tivesse alinhado para defender o consenso, para defender uma única coisa. A gente já discordou em muitas coisas, só que daí no final a gente fala assim, legal, mas como é que a gente valida essa tua hipótese então? Exatamente. Porque é uma das coisas que mais acontecem, é tipo ser levantada hipótese, só que hipótese sem provas, no final das contas, você fala, legal, então vamos pegar essa hipótese, eu não vou discordar de ti, talvez seja uma verdade, mas como é que a gente valida ela? Traz racionalidade, traz isso. Aí que eu ia comentar do que o Dani falou, que eu acho que um lance é maturidade, velho. Putz, eu tava a palavra na cabeça. Cara, eu acho que é por isso que eu não gosto muito de pessoa puxar saco e tal, porque pra mim é um comportamento imaturo, no final das contas. Eu gosto de trabalhar com pessoas que têm maturidade, e maturidade não é de idade. Uma pessoa pode ser madura com 15 anos de idade ali, já tem tipo assim, um comportamento de maturidade. E, cara, não tem como você ser um líder que não tem maturidade, porque a maturidade vem de você assumir a responsabilidade, ser accountable, né, do processo, tipo, e aí você fazer todas as outras coisas que a gente comentou aqui. Mas é tipo, maturidade, é entender que você tem um time que precisa de você. E se você, por exemplo, eu vou te dar uma resposta até tal dia, você vai dar aquela resposta até aquele dia. Tipo assim, você não pode simplesmente deixar. Tem que ter maturidade, tem que ser adulto. Até pros pares, principalmente, pra discordar e etc. E aí, se a pessoa não te reconhece, maturidade também, porque aceita a vida dela. Cara, ela tem as escolhas dela, tem outras escolhas, fica em paz, você tá fazendo o que tem que ser feito. Isso é maturidade, cara. É muito louco essa maturidade, e aí a gente volta a todos esses comportamentos para ser analisado antes mesmo da pessoa ser promovida, porque, cara, foram incontáveis vezes que e a gente ouviu isso, né? Sempre quando tinha alguma coisa dentro do EAG, tava o João e a Aline lá dentro, participando, entregando a mais, e foram muitos momentos que eu e a Aline, a gente tava fora do trabalho, mas falando sobre o trabalho, conversando sobre o que tinha que fazer, sobre como tinha que fazer, e tava notório o lance do senso de dono enraizado em nós dois, né? E, inclusive, às vezes, chegou momentos que, cara, aquilo pra gente era muito forte e a gente foi ganhando um pouco mais de autoridade, um pouco mais de bagagem, até tempo de casa, que a gente não se importava em falar com as coisas que a gente não concordava com qualquer pessoa que estivesse ali. Você tá fazendo errado, não importa. Porque a gente vivia muito aquilo, a gente realmente vestia aquela camisa e acreditava em cada um dos valores, cada uma das crenças que tinham permeadas dentro daquela cultura. Sim. Tu quer comentar alguma coisa? Eu ia só adicionar uma característica que eu também observo muito na equipe, que eu acabei de lembrar. O quanto a pessoa ela busca resolver problema. Porque tem gente que... Nossa, super... Nada a ver, a gente já tava nessa parte do podcast, mas tô voltando aqui, tô voltando. Mas por exemplo, tem uma pessoa que fala assim, ela aponta o problema, mas ela não vai buscar uma solução. Mas ela acha que ela tá fazendo muito de apontar o problema. E não, tô te deixando ciente de que tem esse problema. Só que se ela já, na hora que ela tá me apontando o problema, ela já não traz uma sugestão de solução, isso pra mim já é um indicativo de que, cara... E aí, quando ela for líder, ela vai ficar me trazendo o problema também, sem me apontar uma solução. Então, geralmente, quando as pessoas só me apontam o problema, tá, mas qual que é a tua sugestão? Eu tento já fazer um treino na hora, só que, cara, é uma característica pra mim que eu observo. Se a pessoa, naturalmente, ela já vem ali, né, aconteceu tal coisa, e aí, ou eu já resolvi, já vim com o negócio resolvido, ou, cara, eu tenho essa visão, mas eu queria saber a tua. Tipo assim, qual que é a tua visão sobre isso? Eu iria por esse caminho aqui. Mas qual que é a tua visão? Tipo, a pessoa ela não fica só trazendo o problema pra você, ela já vem com as sugestões de solução. Pra mim, isso é uma característica muito forte. Dia a dia é uma sequência de tomadas de decisão, né? Gente, é problema atrás de problema. Exatamente. Essa é a vida do líder. Exatamente. É resolver problema atrás de problema. E, cara, nesse ponto, né, tem até algumas das histórias que eu acho que talvez sejam uma das
histórias mais emblemáticas que eu e a Aline a gente tem junto profissionalmente, que nessa postura de resolver problema, nessa postura de senso de dono, de estar junto, teve um momento que o EAG, ele, lá em 2019, ele não estava no seu melhor momento, e o Marcelo sempre conta isso, e a gente foi homenageado algumas vezes, né, várias vezes, né, sobre isso, que o EAG não estava funcionando, e cara, eu e a Aline, a gente não era líderes ainda, a Aline não tinha se tornado líder ainda, e mesmo assim, a gente montou um plano. Eu lembro que eu montei um plano de ação para a gente tentar resolver um grande problema que tinha no momento, e talvez não fosse o melhor plano, e a ideia, mas o simples fato de a gente estar junto, chamar na época o Marcelo para conversar, apresentar um plano e mostrar para ele que, a gente está junto contigo, a gente quer resolver, e aí ele conta muito isso, né, que a gente terminou, apresentou o plano, e a gente falou assim, Marcelo, cara, a gente está junto contigo para fazer isso aqui acontecer. E se tiver que apagar a luz, a gente vai apagar essa luz junto contigo. E o Marcelo, ele conta muito em podcast. Inclusive, tem uma foto minha e do João com máscara. Na primeira vez que o Marcelo ele reconheceu a gente, foi num encontro com 830 empresários. 808. 808? Check-in foi 808, né? Que a gente tinha vendido 830. Mas, tipo, e foi lá e a primeira vez que ele reconheceu, daí era época pandemia e tal, a gente de máscara, chorando que nem os loucos, com a máscara imunda já, de maquiagem derretida ali, de choro. Mas tem uma imagem dessa, inclusive, se quiser botar a foto na pós-edição, Felipe Leandro, pode colocar daí. Mas esse aí não era o João, era o Rosa. O Rosa. O João tá aqui. Era outra pessoa lá. Brincadeiras à parte. Mas exatamente, né? Esse momento, e ele é fruto de atitudes que a gente teve antes de ser líder, né? E por que eu tô contando tudo isso? Porque a liderança, ela, na maioria das vezes, ela começa antes mesmo da gente possuir o cargo. Sim. Acho que, então, essa proatividade, essa questão de resolver problemas, e a gente teve essa oportunidade que, pra gente, foi algo natural ter feito aquilo naquele momento, mas foi muito forte pro Marcelo, que é o líder do EAG, desse movimento, que foi muito forte, que depois a gente ficou sabendo que aquela nossa atitude mudou o pensamento dele, mudou vontade, mudou necessidade, e até pensamentos que ele estava tendo, às vezes até naquele momento de acho que eu vou parar, eu tirar um ano sabático, etc. E aquela simples ação, que na época ele sempre conta, 2 jovens, etc., que acreditavam em mim, que acreditavam no EAG, eles estavam acreditando mais naquilo mesmo do que até eu, então quem sou eu para deixar isso de lado? E tanto que dali em diante, aí combina com a Aline sendo galgada a liderança e o posicionamento que a gente gravou no outro episódio. São vários fatores que fizeram o EAG naquela época sair de um salto que vinha no momento ruim para se tornar a empresa que se tornou, com relevância, com resultado, com múltiplos 8 dígitos de faturamento e tudo mais. É importante abrir até um ponto bem, bem relevante, que é as pessoas, quando olham pra gente hoje, elas acreditam que a gente sempre foi esses líderes já prontos de hoje, né? E, na verdade, não. A gente foi se desenvolvendo, foi crescendo. Então, às vezes, eles querem, mas eu quero o João, tipo um João aqui na minha equipe. Eu quero, a Aline, eu quero, o Dani aqui na minha equipe. Cara, você não vai ter essa pessoa. Ela vai se tornar essa pessoa e vai se tornar ainda muito melhor, ou enfim, com a característica dela. Porque, por exemplo, tem pessoas que me acompanharam, assim, quase minha jornada toda de liderança. O João foi uma delas. A Carol, que ela acabou entrando na equipe em março de 2020, permanece no time até hoje, ela acompanhou, assim, uma líder, Aline, completamente diferente, mas, assim, não diferente porque, era terrível, não. Mas, assim, de habilidades que eu fui desenvolvendo, que eu fui crescendo na minha jornada, tanto que ela... Com o mesmo CPF, mas... Mesmo CPF, mas outra pessoa, total. Boa. Tanto que a Carol, assim, quando a gente conversa, ela fala assim, nossa, eu tenho muito orgulho de ter visto o teu crescimento, ela fala pra mim. Porque ela realmente acompanhou o meu crescimento. Então, a Aline que eu sou hoje aqui é a junção de, um monte de cicatriz, um monte de coisa. E por que não formar essa pessoa dentro do time, sabe? O Dani, né, cara? Eu acho que o Dani talvez seja o melhor exemplo que
viu essa tua transformação. Viu um cruazinha, gente, 2 cruazinhos. Aliás, assim, né? eu vi essa menina, né? Tipo, uma gestora de redes sociais na mesa lá, a gente conversando. Sim. E tá aí agora, né? E Total. quando o Dani entrou, eu também tava pouquíssimo O tempo John no EAG, também. 3 meses no EAG, 2 meses e meio, 3 meses. Quando o Dani entrou, a gente começou a trabalhar junto, né? Sim. E hoje eu tenho a oportunidade de ser sócio do Dani e claro, com outro nível de Eu tenho a maturidade. oportunidade de ser tudo. Obrigado, cara. Ai, puxa saco. Não Brownos! tava aqui em cima! Brincadeira! Mas, enfim, são histórias. Eu acho que a gente tem a gente tem muita história pra contar, muita história mesmo, assim. E, cara, foi assim, muito legal, foi muito rico, muito gratificante gravar esse podcast. Eu acho que vai relembrando algumas coisas que, porra, foi acontecendo isso, foi acontecendo aquilo e muito do significado do Toca o Sino Podcast, essa conexão entre marketing e comercial, começa lá com o Dani, dentro da operação que ele liderava, eu e a Aline, e trazendo toda essa ideia, colocando a gente para trabalhar junto. Depois a saída do Dani e a Aline assumindo como líder, e sempre tendo essa conexão comigo, mesmo ainda não sendo par dela, mas talvez sendo essa pessoa com maturidade, esse braço direito que a Aline comentou aqui no início. E aí depois eu galgando também a líder e a gente formando uma parceria muito legal, que me orgulho bastante. E, cara, é uma parceria de bastante lealdade. Eu lembro que a gente sempre, não é que se defendeu, mas sempre escolhia uma linha de raciocínio, um ponto para defender, e ia como pares mesmo defender essa ideia perante a gestão, perante a quem tomava realmente todas as decisões na empresa, né? Então, são diversas transformações, né? Acho que esse podcast, ele falou muito de todas essas transformações. Então, se você curtiu esse conteúdo, por favor, compartilhe ele com um outro empresário que precisa formar líder. Se você é gestor, compartilha com outros gestores que também precisam formar líder. E se você ainda não é líder, compartilha com outras pessoas que querem se tornar líder, porque tem muito aprendizado aqui dentro. E se for gestor ou dono de empresa também, compartilha com a equipe, que pode surgir comportamentalmente falando, um possível líder aí dentro do teu time, né? Exatamente. Então, não esquece, dá um like aí no YouTube, comenta também qual que é o teu maior desafio hoje com a liderança dentro do teu time, e tira um print se estiver escutando no Spotify, vai lá no nosso Instagram, ou no seu Instagram, na verdade, e marca a gente, @JoãoCSRosa, @DaniBotelho, @LineDecker, sem A e com D, Decker com D, né? De dado, e @Toca o Sino Podcast, beleza? Aline, tu já gravou então tu sabe como é que é. Qual que é a sacada que você deixa pra galera que tá escutando a gente? Cara, dá preferência pra formar dentro de casa. Essa é a minha... Sempre vai ser minha recomendação, na real. E é isso. Dá preferência pra formar dentro de casa. Seja a pessoa... Agora, essa sacada eu daria pras 2 pessoas, né? Tanto pro líder olhar pra dentro de casa, quanto pra você que é colaborador falar assim, cara, eu quero ter essa oportunidade de ser formado aqui dentro. Então, corre atrás disso. Dani. Massa. Cara, vamos um pouquinho além, né? Donos. Entendo também que vocês são líderes e vocês podem formar líderes também. Então é importante, né? A gente fala para dono de negócio. E conectem, né? Os líderes de marketing comercial. Boa. Trabalhem juntos, liderança juntos, deixa esse time lindamente formadinho, batendo meta e gerando resultado. Eu vou ser um pouco profundo, que se você quer formar líder, se você é líder, dono de empresa e quer formar outros líderes, entenda qual que é o exemplo, qual que é o modelo que você está sendo para as pessoas que estão abaixo de você. Porque isso vai ser fundamental para quando você promover ali dentro, tá? Agora, se você é líder e está ouvindo a gente, se você é funcionário e está ouvindo a gente, ensinamento, ser antes de ser. Ser antes de ter. Ser antes de ter, ok. As atitudes, os comportamentos que você tem antes mesmo de se tornar um gestor, eles vão ser fundamentais para quem for te promover avaliar. Porque para nós foi fundamental. Para o nosso processo de desenvolvimento e de oportunidade a ser líder foi fundamental. Não vai ser diferente para você. Ou parecer antes de ser. Que Parecer geralmente antes de ser. é o melhor jeito. Exatamente. Top. Enfim, Aline, Dani, pessoal que tá ouvindo a gente, eu quero dizer que foi um prazer inenarrável gravar esse podcast. E por último... João, posso fazer um jabá rapidão?
Claro. Ó, se precisar de ajuda com formação de liderança, se você tá querendo ser promovida, pô, podcast é Promovida Líder, ou vai lá no meu Instagram, Aline Decker, que também tem conteúdo sempre. Então é isso que a gente falou aqui, voltado pra desenvolvimento de liderança e voltado pra pessoas que estão querendo ser promovidas, lá é o lugar certo, especialmente mulheres. É isso aí. Aline, você sabe que a gente tem um ritual no final, né? Então, você tocou a primeira vez. Ah, é verdade. E agora, no final, a gente tem que sempre, né, tocar o sino. Aline, vai! Toca o sino!